Próxima luta da série de trios do mangá que foi tirada da série de trios do anime. Ela foi adaptada no episódio 43. Nele, Yo e a turma chegam numa nova cidade e logo vem um trio de xamãs egípcios usando Zen e Ryo como iscas para atrair o Hao e matá-lo. Nesta versão eles são basicamente metidos a ex-laws, justiceiros que querem bater no Hao. Eles também alegam falsamente serem xamãs ancestrais egípcios, vivos há milênios. Nada disso está no mangá, eles são só os adversários do primeiro trio de ex-laws no torneio. No anime, a rixa que leva à briga é tipo os dois disputando pra ver quem tem mais direito de se dizer mensageiro de Deus, uma besteira assim. Dito isso, vale apontar que esse negócio de usar duas pessoas de isca deixa os Nilus, sim, esse é o nome do trio, mais malvados do que eles são no mangá. Lá eles são só um trio de caras normais, basicamente. Isso vai ser importante já. A luta em geral segue as mesmas batidas. Lizerg começa lutando sozinho e dá uma surra no trio até a Morphine se recusar a matar um dos adversários e a Jane assumir. Mas ela foi pesadamente alterada em vários detalhes. Primeiro, no mangá, o intermediário do cabeça de pirâmide aqui é a cabeça de pirâmide, e é o que o Lizerg atinge assim que a luta começa. Ele não perfura a cabeça do cara, só a máscara. No anime, o intermediário é essa esfinge voadora aleatória, e é ela que o Lizerg ataca. Uma esfinge, cara, do nada. Enquanto o Lizerg tortura eles, no anime o Yo tenta interferir, gritando pro ex-amigo parar com isso. No mangá, ele só observa calmamente, com raiva, mas uma raiva silenciosa. O que faz ele parecer mais frio, mas faz sentido, porque é uma luta de torneio, ele não pode interromper. E nesse ponto do mangá, depois de ver o Chosen de Ryaketsu, o Yo ficou mais mais distante. Mas isso é conversa para outro canal. Vamos seguir com a comparação. Após o Lizerg voltar para a reserva, a Jane sai de sua dama de ferro. O anime trocou os espinhos metálicos do interior dela por vinhas espinhentas, para ficar menos violento. Também deram um top pra ela, porque no mangá ela anda por aí topless, essa sem vergonha. E aí ela invoca seu enorme espírito Shamash para destruir os adversários. No mangá ela fica na testa do Shamash durante o processo, mas no anime ela fica separada. Aí no mangá ele já começa assassinando o líder dos Nilus, cortando ele ao meio com seu machado. O anime joga isso pra depois, como veremos já, mas isso levou a uma alteração bem interessante. Nas duas versões, a Jane oferece aos membros restantes a chance de se renderem e serem poupados, e nas duas versões eles recusam. Isso é mais compreensível no mangá, já que o líder deles é morto na frente deles, eles ficam possessos com a injustiça e cegos com vingança. Enquanto que no anime, eles não têm nenhum motivo pra recusar, eles são só meio burros mesmo. Daí o Shamash invoca duas cadeiras de tortura pra eles, que também perderam os espinhos do anime, e por fim mata os dois, com uma guilhotina e uma máquina de apega. No anime, tudo o que vemos é o Shamash baixando o machado nos três ao mesmo tempo, e depois cortamos para a cena seguinte. Nenhuma gotinha de sangue nesta chacina. E antes de seguirmos em frente, vale apontar que vários detalhes super interessantes sobre os espíritos envolvidos na luta, tanto os egípcios quanto o Shamash, ficaram de fora do anime. Próxima luta do torneio, equipe Pousada Fumbari, a equipe do Yo, sim, esse é seriamente o nome dela, versus equipe Iceman, que foi jogada pro episódio 44 no anime, com alguns pedaços jogados pro 43. O pré-luta, na verdade, não ficou tão diferente assim nas duas versões. Nas duas, Yo e os demais se gabam do power-up que receberam do Chosen de Ryaketsu em um restaurante cheio de gente, e os Iceman e seus espíritos nórdicos tomam ofensa pelos nossos heróis terem ficado tão mais fortes tão rápido. A única coisa que ficou diferente é que no mangá, o Yo, que está super sereno e feliz e confiante, também afirma que poderia vencer qualquer xamã no restaurante com um golpe só. The caucasity of this bitch. O que ele de fato faz durante a luta. Mas calma. Por sinal, o nome do restaurante é igual nas duas versões, o Milho do Rei. No anime, o clima do pessoal é bem diferente. Depois de ver a luta entre os ex-laws e os egípcios, o Yo fica desanimado com o torneio, achando que todos deviam parar de lutar uns contra os outros e se focar em derrubar o Hao. É uma alteração interessante, eu consigo entender porque o anime achou que essa seria uma reação adequada pro Yo, ou pelo menos uma mais gostável do que só depois de ver isso eu tenho ainda mais certeza de que eu quero ser o Rei Xamã, que é a reação dele no mangá. Seguindo, alguns detalhes desse pré-luta mudaram, mas nada de muito interessante. Em geral ficou mais ou menos fiel. A luta. É nela que vemos o Yo sacando pela primeira vez, no mangá, a espada Futsunomitama, uma herança dos Asakuras que a Ana trouxe junto com o Chosen de Ryaketsu, e incorporando o Amidamaru nela, mais a Harusame, para formar o espírito da espada, esta espadona gigante. No anime, a Futsunomitama é presenteada bem antes, logo após a Ana jogar o Yo e companhia na dimensão do Chosen de Ryaketsu, e ele estreia o espadão numa luta filler contra os ex-laws logo em seguida. Seguindo, é nesse ponto do mangá em que o Fausto se livra da cadeira de rodas, revelando que transformou Frankenstein em novas pernas. Eu
acho que ele poderia simplesmente ter usado um osso normal pra consertar as próprias pernas, mas é mais legal assim. E dá pra ele um boost de agilidade? É útil. Obviamente o anime não tem nada disso. Mas a Mephisto-E continua aqui, então pelo menos tem isso. E significa Elisa! Ah, eu já sei disso! É estranho o acontecimento seguinte acontecer depois de tantos detalhes e backstories que o anime vem cortando, mas ele na verdade adiciona uma backstory pro Pino, o líder dos Icemen. No mangá ele só fala sobre como a vida dele e dos outros dois foi difícil no frio extremo e só vemos essas 3 imagens pra contextualizar essa declaração. Mas o anime acrescenta mais detalhes, explicando que o Pino ia ser sacrificado pra deusa Babidi? O corvo. Na verdade, isso tem cara de algo que o Takei escreveria. Será que foi material adicional que o anime incorporou? Enfim. Fora isso... Putz, cara, teve várias mudanças aqui e ali, e o tom da luta todo foi mudado por causa da alteração lá do humor do Io, mas as batidas principais da luta ficaram as mesmas, então tem isso. Após a luta, o Hao aparece pro Eren e tenta recrutar ele pra sua causa. O chinês recusa, mas fica espantado com o poder do vilão. No anime isso foi adaptado no começo do episódio 43, antes da luta contra os Icemen. Não super fielmente, mas o bastante. O maior corte é que, depois da luta, no mangá, o Io sai à noite e conversa com Lizerg pela primeira vez desde a chegada dos dois na aldeia, e basicamente diz que não guarda rancor. O que faz sentido no mangá, já que eles ficaram juntos por pouquíssimos capítulos, e depois resolve ir embora pacificamente. Os X-Laws impedem ele de fazer isso e a Jane convida o Io para se juntar a eles. Ele recusa. Essa cena inteira ficou de fora do anime, mas nele o Marco tecnicamente estende esse mesmo convite pro Io no episódio 33, logo após a introdução dos X-Laws, e ele também recusa, porque Marco e os demais tinham acabado de matar um lacaio filler do Hao naquele episódio, e o Io não curte muito esses lances não. Então, essa luta do torneio no mangá é adaptada quase no final do anime, no episódio 58. Lá, ela ocorre logo depois da luta dos xamãs ser suspensa, porque o Hao decide ignorar ela e ir direto pro Grande Espírito pra tomá-lo pra si. Aí os X-Laws fazem uma coisa chamada Portão da Babilônia pra selar o Hao, mas não dá certo. É uma nova história. A questão é que o contexto dessa luta é completamente oposto nas duas versões. No mangá, é uma luta de estudo pra confirmarem do que o Hao é capaz. O trio que luta sabe que vai perder, mas não se importa, porque outras batalhas ainda virão. Já no anime, é uma luta desesperada, um último recurso suicida pra tentar vencer uma guerra que parece bem perdida. Mas vamos à luta. As batidas e, surpreendentemente, boa parte do diálogo ficaram os mesmos. Hao esmagando esse mascarado e matando ele queimado, a granada X que os X-Laws usam para eliminar o oxigênio do espírito de fogo, o espírito de fogo se convertendo em água, mas os detalhes são diferentes. No mangá, a X-Law Mine é morta logo no começo da luta, empalada pelos dedos do espírito de fogo, enquanto que no anime ela é nocauteada no começo, mas sobrevive até o final para ter uma despedida mais dramática e também para dar ao espírito de água pelo menos uma luta antes de voltar a ser fogo. No fim ela ainda morre, empalada por pedaços de gelo que o espírito do Hao gera. O terceiro membro, Vanstar, também é empalado antes de ativar a granada, mas não no anime. Falando na granada, no mangá, antes de ativá-la, o Vanstar pergunta pro juiz da luta se a arena tinha uma barreira protetora, o que ele confirma. Como no anime nem estamos na arena, os outros anjos dos X-Laws aparecem no local e formam uma barreira piramidal antes da granada ser detonada. É bem evangelionesco. Fora isso, no mangá a explicação de por que o espírito de fogo virou água é dada pelo Mikihisa, e é uma explicação mística, falando de como o Hao é capaz de dominar os 5 elementos, porque é Onmyoji, pentagrama e etc. No anime a explicação é dada pelo Manta, e é mais científica, moléculas e coisas afim. A grande alteração se dá no final da luta. Nas duas versões, o Hao dá as almas dos 3 X-Laws mortos pro espírito de fogo comer, e no mangá ele come, e é isso. Contudo, no anime, a raiva de Lizerg perante a situação faz a Morphine virar uma mulher gigante e se fundir com os outros anjos, e essa fusão salva as 3 almas. Acho que o anime queria que eles pelo menos tivessem uma morte feliz. Depois da luta no mangá, o Silva começa a realizar preparativos para encarar o Hao por conta própria, algo que o anime meio que faz. Digo, o conceito tá ali, mas a execução não tem nada a ver. Fora isso, é nessa parte do mangá que vemos que o irmão do Chrome, Nichrome, está aliado ao Hao. O anime estabelece ele como vilão nessa reta final da série, mas como no mangá ele só é expandido mais à frente, tudo que ele faz do anime é original dele.
Ao final da luta, no mangá, o Hao chama o Yo de irmão, o que choca a todos. Mais tarde, o Yo explica para os amigos que o Mikihisa contou para ele, entre um capítulo e outro, essa verdade, que ele e a encarnação atual do Hao são irmãos gêmeos, o que deixa alguns colegas meio putos com ele, mas não dura. No anime, esse evento acontece nos episódios 41 e 42, ainda antes da chegada da turma na aldeia. Hao solta a bomba depois de uma luta filler contra a equipe Flor dele, essas três moças. Que, por sinal, tecnicamente não travam nenhuma luta nos volumes do mangá que o anime adapta, então todas as lutas delas no anime são originais dele. E depois da bomba, o Mikihisa brota do nada para confirmar a acusação e contar a história do nascimento dos dois, e de quando a família Sakura tentou, e falhou, em matar 2 bebês. No mangá, a história é contada por Yo e Anna. A história foi bem resumida no anime, mas não perdeu nenhuma informação importante. No todo, ficou bem fiel até. Depois de contar a história, o Yo no mangá solta outra bomba, a de que a energia oracular do Hao é de 1.250.000. Pra comparação, Yo e os amigos têm tipo uns 5.000 cada em média. No anime, esse número é dado no episódio 57, que, por sinal, é a primeira vez que os números de medição de energia oracular são usados no anime, e quem dá o número é a Goldva. E esse é o último grande evento do mangá a ser realmente reproduzido no anime. Daqui pra frente o mangá mostra várias cenas preparando o palco para suas futuras histórias, e como essas cenas não têm valor pro anime, elas ficaram de fora dele. Dito isso, algumas coisinhas ainda conseguiram ir parar no anime. 2, pra ser exato. No mangá, após o que acontece ainda agora, todo mundo fica desmoralizado, e é quando o Mikihisa aparece pro Ren para oferecer para ele os ensinamentos do Chosen de Ryaketsu. Ele recusa, mas o Mikihisa insiste, e os dois acabam lutando. No anime, no episódio 53, o Mikihisa também enche o saco do Ren para treiná-lo, mas sob circunstâncias bem diferentes. Afinal, no anime o Ren foi fortalecido com o Chosenji. Dito isso, certos trechos da luta do mangá foram adaptados, como o Ren estreando a sua técnica Tougenkyo, que faz lâminas brotarem do chão, e transformando seu Oversoul em várias armas diferentes para tentar atingir o Mikihisa. Dito isso, o resultado é bem diferente. No mangá, após atingir o Mikihisa pela primeira vez, o Ren insiste em continuar lutando e acaba todo quebrado. Já no anime, após esse acerto, o Mikihisa só vai embora mesmo. E diga-se de passagem, no anime essa luta é o enredo B de um episódio sobre as Lily Five desistindo do torneio. Logo após a luta com o Mikihisa, uma porrada de coisa acontece, mas resumindo, a equipe do Ren se vê cercada por vários lacaios do Hao, e o Peyote, o mariachi da luta estreia do Chocolove, acaba perfurando ele com uma arma, dando a ele uma dramática morte chinesa, e dando início às várias ressurreições desse mangá. No anime, o trio do Ren de fato luta contra alguns lacaios do Hao no episódio 59, incluindo o Peyote, enquanto seguem para impedir o Hao de se apossar do grande espírito. E durante a luta, o Peyote corta, mas não perfura, o Ren com uma espada, e todos acreditam que ele morreu, mas aí ele é curado pelo Fausto e tudo fica bem. Eu até cheguei a pensar que tinha sido só coincidência, mas nas duas versões, o Turbine, logo após atingir o Ren, salta e atira um laser no trio, e quando a poeira baixa, o Horohoro fez um abrigo de gelo. Isso claramente foi adaptado dessa parte do mangá, mas só esse momento mesmo, porque tudo antes e depois não tem nada a ver. E é basicamente isso. Depois do episódio 59, até onde eu pude ver, o anime não adapta mais nada do mangá, fora esta aparição surpresa de Red Zeb e Seiram, dois personagens que são muito importantes para a parte do mangá que segue este ponto da história. Como eu disse alguns vídeos atrás, o anime cria um final próprio, um pouquinho aberto, mas não muito, enquanto o mangá seguiu por anos mais e teve todo tipo de novos personagens, reviravoltas e formas de Oversoul. O novo anime, que recentemente estreou no Japão, promete que vai cobrir o mangá inteiro, então, para ver o resto da história animada, vamos ter que esperar ele chegar lá, não é mesmo? O anime de 2001 de Shaman King não é a adaptação mais fiel do mangá de Shaman King, e talvez nem seja exatamente uma boa adaptação, no sentido de manter os temas e pontos fortes do mangá. O foco dele é muito diferente para isso. Mas eu continuo gostando muito dele. Porque ele é querido da minha infância, sim, mas também porque, entre uma decisão ruim e outra da adaptação, ele toma decisões tão interessantes. O arco do Boris, o Manta interagindo com o Hao, até a batalha final super idiota do anime. São coisas que eu vou ficar triste por não ver no novo anime, mas fico feliz por ter visto neste.
Sei lá, é bem provável que, com o novo anime, esta velha versão vá ser esquecida, ou, no mínimo, virar motivo de chacota por todo o resto dos tempos, mas eu gosto. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem a esta série de vídeos, e espero que fiquem ligados no canal para mais coisas legais. E lembrem de não se estressarem demais com os problemas da vida, porque como um xamã muito sábio uma vez disse, pra tudo se dá um jeito. Eu não permito. Não vou permitir que se entregue. Yo! Levanta a cabeça, Yo! Ah! Patrão, mostre a sua garra. Yo, aguenta! Vai nessa! Boa sorte, Yo! Vai, Yo! Yoriyo, tenha força! Luz da esperança, ilumina. Você vai conseguir. O Yo não pode ser derrotado. Conto com você! Boa sorte, Yo.